Olha, após o trágico acidente aéreo em Vinhedo, São Paulo, envolvendo um voo da Voipes que resultou na morte de 62 pessoas, o Supremo Tribunal Federal vai retomar nesta quarta o julgamento sobre as regras para investigação de acidentes aéreos e a confidencialidade dessas apurações. A tragédia trouxe novamente à tona um debate iniciado pela Procuradoria-Geral da República em 2017, que questiona os procedimentos atuais de investigação adotados pelas autoridades aeronáuticas. O caso entrou na pauta do Supremo como o primeiro item a ser julgado após a repercussão da queda do avião. Um dos temas centrais em debate no STF é sobre quem deve ter prioridade no acesso e na guarda de elementos cruciais para a investigação de acidentes aéreos, como as caixas pretas dos aviões que registram os últimos momentos do voo. Outro ponto de discussão é se as conclusões técnicas feitas pelos investigadores nos locais dos acidentes podem ser usadas como provas em processos judiciais. Bom, uma lei de 2014 alterou o Código Brasileiro de Aeronáutica, prevendo que as conclusões dos técnicos, em regra, não seriam usadas como provas em processos judiciais. A legislação estabeleceu que o uso do material como prova depende de decisão da Justiça. Além disso, restringe o acesso aos destroços das aeronaves acidentadas. Mas para explicar melhor sobre a competência do Supremo para julgar questões relacionadas à regulação de investigações de acidentes aéreos, vamos conversar agora com Eduardo Fará, advogado especialista em direito aeronáutico e também ex-piloto. Boa tarde, doutor Eduardo, tudo bem? Boa tarde. Honrado estar aqui com os senhores e poder contribuir com esse assunto. Inicialmente, eu gostaria de externar minha solidariedade a esse triste evento, a todos os envolvidos, né? Não é um momento de discutir, talvez, questões como estão sendo levantadas. Com todo o devido respeito àqueles que possam pensar diferente, eu acho que o Brasil tem sido muito hábil nessas investigações e tem seguido as normas internacionais. Então, a ter acesso a essas informações em nada contribui para a elucidação. Não se busca culpados, se buscam o que aconteceu, as causas do acidente. Me falha a memória se existe algum outro acidente aeronáutico que tenha sido causado pela mesma causa. Então, o objetivo das investigações não é buscar culpados e responsabilidades, e sim evitar novos acidentes. Quer dizer, minha solidariedade aos tripulantes também que estavam na condução dessa aeronave, que também enfrentam jornadas de trabalhos mais extenuantes hoje em dia. Então, acho que talvez o Supremo possa contribuir em manter o que se tem hoje, né, que é justamente essa norma de restrição, porque não vai contribuir, de fato, para que se possa buscar só responsabilidades. O objetivo disso é que se achem as causas e evitem novos acidentes. Mas o senhor avalia positiva, então, essa estrutura normativa atual para a apuração de acidentes aéreos e quais pontos dessas normas vão ser desafiadas nesse processo do STF? O problema é que o acidente aeronáutico normalmente envolve partes fabricantes de motores e estruturas que não são só no território brasileiro e tem que respeitar as normas da ICAO. Então, acredito que uma decisão do Supremo possa entrar em conflito com normas internacionais das mesmas questões. Então, eu acho que isso não basta só o Supremo achar que assim, o Supremo tem competência para julgar causas relativas a nossa Constituição, mas existem tratados internacionais que tratam essa questão de investigações de acidentes aeronáuticos. Os nossos órgãos são muito competentes, sempre o mostraram, inclusive no acidente do 447 da Air France. Então, eu acho que esse momento é muito delicado, eu acho que tem que haver mais debate. Mas de que forma que essa decisão do STF sobre essas regras de investigação de acidentes aéreos pode impactar a condução das apurações desse caso de agora, desse caso da tragédia da Voipes? Na minha humilde opinião, acho que o objetivo não vai contribuir muita coisa no sentido de buscar o que aconteceu. O que se busca é o que aconteceu, por que o avião teve esse acidente. Tem que partir do pressuposto que tanto a companhia aérea quanto os seus tripulantes, ninguém busca achar o responsável pelas causas. Então, na minha visão dos fatos em si, acho melhor deixar o CNIPA trabalhar como sempre trabalhou bem e vamos descobrir as causas. Agora, o Supremo dizer que o acesso às informações não vai contribuir, repito, em nada para se evitar um novo acidente. Então, a razão disso é evitar que isso aconteça novamente. Então, eu não sei como responder melhor a tua pergunta. Se você quer saber se está correto ou não, eu vou dizer que melhor é manter a norma como está hoje.
Entendido. Quais seriam, então, os principais desafios, falando de lei, quais os desafios constitucionais envolvidos nesse processo, especialmente em relação ao equilíbrio entre a segurança pública e também os direitos dos familiares das vítimas? Mas se nós garantirmos a segurança pública, que é a fé pública que está em jogo, que é justamente elucidar-se as causas do acidente, é muito mais saudável e mais prudente que essas informações fiquem restritas ao que se tem do acidente, os órgãos técnicos. De nada adianta, vou dar um exemplo típico, se for uma morte no hospital, por exemplo, adianta investigar o que ocorreu com o médico que errou o procedimento. Eu faço uma analogia direta com isso, porque eu acho um pouco injusto o sistema da indústria aeronáutica, que ele é sempre a vitrine das críticas, né? É muito fácil as pessoas reclamarem porque existem normas internacionais. Então, a minha opinião é que seja avaliado com muito prudente e vagar essa questão e que o Supremo busque informações técnicas e que isso vai, inegavelmente, vai interferir com normas internacionais de investigação aeronáutica. Repito, na minha opinião, isso não vai contribuir para se resolver a questão. Imputar responsabilidades não é o objetivo das investigações aeronáuticas.